Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, a Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia está no livro de Juízes, Juízes capítulo 12, verso 6, que diz assim o nosso texto: Então lhe diziam, dize Shibolete, mas ele lhes dizia Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E morreram os eframitas naquele tempo 42.000. Meus irmãos, o povo de Israel, após a vitória de Jefté sobre os amonitas, entrou em conflito interno. Os efraimitas, cheios de orgulho, sentiram-se ofendidos por não terem sido chamados para a guerra. Isso gerou uma guerra civil entre os próprios irmãos, entre os próprios israelitas e os efraimitas contra os de Gileade. Quando os efraimitas tentavam fugir dos gileaditas, criaram uma forma de identificar quem era o inimigo pela maneira de falar. Eu quero dizer uma coisa: a tua maneira de falar te identifica. A palavra Shibolete, que significa espiga ou corrente de água em hebraico, se tornava um teste de identidade, pois os efraimitas não conseguiam pronunciar corretamente dizendo Sibolete. Assim, o modo de falar revelou quem realmente pertencia a Efraim e milhares morreram por causa disso. E desse nosso texto podemos extrair lições importantes para a nossa vida. A primeira lição é que as palavras que saem da nossa boca revelam a origem do nosso coração. O sotaque dos efraimitas os denunciavam. Assim também o que sai da nossa boca revela quem realmente somos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, verso 34, diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. E a pergunta que eu falo aqui é: o que tem enchido o nosso coração? Hoje não é o sotaque que nos revela, mas o modo de falar, o modo de agir e de reagir. A língua, ela denuncia se somos guiados pelo Espírito ou pela carne. O segundo aprendizado que podemos extrair do nosso texto é que o orgulho divide e o orgulho destrói. Efraim se sentiu ofendido e procurou guerra contra os próprios irmãos. O orgulho, mesmo dentro do povo de Deus, gera divisões. Tiago capítulo 4, verso 6 vai dizer: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho espiritual é um veneno que mata relacionamentos, que mata, destrói ministérios e igrejas. Onde há soberba, o Espírito Santo não age e ele se entristece. E o terceiro aprendizado é que Deus usa provas para revelar quem é verdadeiro. Shibolete se tornou um teste de autenticidade. Assim como naquela época, Deus ainda permite, nos dias atuais, provas que revelam quem fala a língua do reino de Deus. Mateus capítulo 7, verso 21 vai dizer: nem todo que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Meus irmãos, não basta apenas dizer as palavras certas, decoradas, é preciso viver de acordo com elas. A prova mostra que quem tem comunhão real com Deus. O quarto aprendizado é que nos últimos dias, as atitudes, as palavras, elas vão revelar quem realmente nasceu de novo. Hoje, muitos dizem servir a Deus, mas o som da sua vida, o som do que sai da sua boca, os denuncia. As atitudes, o amor, a pureza e a humildade, isso sim, revelam quem tem o DNA do reino de Deus. Mateus capítulo 7, verso 16 diz: pelos frutos os conhecereis. Assim como Efraim foi revelado pela pronúncia, nós somos revelados pelo nosso comportamento. E a pergunta que eu faço aqui é: como temos nos comportado no dia a dia? Não se trata de falar da fala religiosa, mas de vida transformada. Ao realizar uma aplicação aos nossos dias atuais, aprendemos também que muitos pregam, muitos até falam em línguas, mas no seu interior, no seu íntimo, estão xingando, estão falando palavras de baixo calão.
não se converteram verdadeiramente, precisam nascer de novo. Pessoas vivem tempos em que Deus está novamente separando os verdadeiros dos aparentes, não por aparência física, mas pelo fruto e pela voz que sai do seu coração. O chibolete espiritual hoje é a linguagem de amor. O chibolete espiritual é a linguagem da santidade, da humildade e da verdade. Quem é de Deus fala a língua do céu. Quem é carnal fala a língua desse mundo. Quando o cristão fala, o mundo o ouve e ouve um sotaque diferente, o sotaque do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, quando o ímpio fala, ele revela que ainda não nasceu do alto. O chibolete de cada geração é a maneira como se fala, como se vive e como se ama. A pergunta que fica é: qual tem sido o som que sai do nosso coração? Ele tem revelado orgulho, crítica, carnalidade ou fé, esperança e graça? Que o Senhor nos ajude a falar a língua do reino, meus irmãos, com pureza, com mansidão e verdade, para que, quando Ele vier, encontre sim em nós o som de filhos legítimos dos céus. Amém? Guarda essa palavra em seu coração e que, ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.